Maravilha. Então, tá bom. Então, a gente vai Deixa eu só fazer uma pequena pedido de desculpas técnicas, que é o seguinte: por motivos aqui do projeto, tem uma lei que foi inserido a Libras, que está super bacana, mas obviamente vocês perceberam que corta alguns créditos que estão à direita do vídeo que não estavam no produto original. Então, se vocês eventualmente não viram o nome de alguém, a gente explica agora. Tudo que estava no canto direito foi coberto. Então, não, fica aqui. Eu vou pegar só uma. Fica aqui. A gente resolveu inserir o debate aqui e fazer homenagem ao Hans Günther Flick no final, porque eu acho que ele prescinde de debate, ali é só uma homenagem. Então, voltando ao começo, acho que quem estava no Zoom não nos escutou, eu havia apresentado as duas debatedoras, que estão ambas em São Paulo. Não. E gostaria de começar com a dona Guita. Dona Guita é matemática, ex-professora da USP, companheira durante mais de 60 anos, não sei, depois me corrija, por favor, do grande editor Jacob Ginsburg, e trabalhou com ele durante praticamente essas 6 décadas, continua agora à frente dessa editora, a Perspectiva, e conviveu com essas pessoas todas. A dona Guita, ela própria filha de imigrantes poloneses, então tem ali uma identificação com esse olhar outro sobre a nossa cultura. E eles tinham uma coisa fantástica, mas eu queria que ela contasse, por favor, Guita. Vocês tinham aulas de filosofia em casa, e o Anatol Rosenfeld era o professor de vocês. Conta um pouquinho dessa convivência com o Rosenfeld nesses começos dos anos 60, porque a editora, se eu não me engano, foi fundada em 65, um ano depois do golpe, e o livro número 1, me corrija se eu estiver errada, foi justamente daquelas dezenas de livros que nós vimos agora no filme, de autoria de Rosenfeld. Então, conta para a gente, porque nada mais precioso do que o testemunho dessa época e da convivência com essa pessoa, e o Flúcia também. São os aparatos que o Flúcia queria entender, tanto que a gente até hoje não entende direito. Chamava os aparelhos. São os aparelhos de... Vocês estão me ouvindo? Muito bem, claramente. Sim. Me ouvem? Muito bem. Se me ouvem, não precisam me ver. Não precisamos, sim. Por favor, por favor, essa alegria. Então, me ouvem. Então, vou falar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito preocupada, porque, como eu não escrevo, e não sou artista, e não sou filósofa, tudo isso me deixou preocupada. Aí eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar do Anatol, porque vocês estão me ouvindo todos? Todos, a gente queria te ver também, você não consegue se colocar. Mas eu não consigo, porque vocês é que me tiraram da... Não. Eu coloquei... Eu vou mandar um pedido para a senhora, é só assim. Apareci, pronto, deu certo. Porque eu convivi com o Anatol durante muitos anos. E a convivência dele comigo e com Jacó e com mais próxima era uma convivência que também tinha um certo paralelismo, não confluente, porque era paralelo mesmo, com outro grupo. Então, eu vou falar só da minha experiência. A mais marcante, antes de eu começar a minha impressão, era a seguinte: ele vinha jantar em casa toda semana e costumava chegar no horário. De vez em quando, ele atrasava de propósito. E nunca ele me viu decepcionada com atraso. E ele, então, ficava decepcionado porque eu não me decepcionava com atraso. Não é? Então, esta era uma das características que ele, naturalmente, acho que tinha dificuldade de entender como é que a gente é tão tropical, não é? Que mais 5 minutos, menos 5 minutos, né?
Sabe como é? A gente não leva isso muito a sério, né? Ainda hoje, eu acho. Mas, enfim, voltemos. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vi o filme e fui ver também algumas fotografias. E quase concordo com o Flusser, né? De algum modo. É uma sequência de fotos, o filme, uma sucessão de tomadas. Quando eu isolo a imagem, ela não revela um espaço de vida, um espaço apenas já vivido, de um convívio já esgarçado. E aí eu fico muito triste, que é de quase morte. É a memória. Ela é sempre reconstituída com imagens, às vezes duplas, umas refletindo a outra numa cascata sem fim e sem definição. Ou então, me parece cheia de borrões coloridos, manchando as definições lineares das fotos do filme. E é isso que eu vou tentar descrever na memória que eu tenho a partir das fotos. E depois desse tempo todo, me lembro que afora uma delicadeza para comigo e com as mulheres em geral, de um distanciamento, olha, isso é entre aspas, porque em relação às mulheres, ele tem todo aquele distanciamento extremamente, assim, delicado, né? Viril, mas mantendo as diferenças, separado, né? Com todo respeito, né? Um distanciamento de uma proximidade calculada, com seu bigodinho tipicamente alemão da época. Recusava presentes e adorava um schnapp. Quer dizer, adorava um bom gole de algo seco, né? De um uísque, de uma pinga, enfim. Bebericava e conversava sobre temas correntes, nunca banais, nunca. Não lembro de ter conversado com ele sobre temas banais. Mesmo o atraso na chegada em casa para o jantar não era um tema banal, era um tema que ia às raias da psicologia de um povo ou de um grupo. Adorava, assim, ele tinha que eu queria dizer, ele admirava o Roberto Schwartz, que era para ele um filho. Ele gostava muito do Roberto, falava sempre dele. E para sempre ele era menino. Admirava os irmãos Campos, sempre tema de discussões literárias e acaloradas. Adorava os psicanalistas lacanianos, para brigar com eles. Sobre os problemas das palavras, sobre os problemas, digamos assim, ligados à Saussure e a Derrida e a desconstrução. E aqui em casa, durante mais de 10 anos, a gente teve um curso de filosofia. E nesse curso, as personagens que frequentavam também variavam, mas havia um núcleo duro. E esse núcleo duro de psicanalistas foram tomados pelos lacanianos de tal maneira que os lacanianos, de tal maneira que Lacan estava sempre em cima da árvore. Né? Era assim. E assim ele brigava, e depois a gente tomava um chá e a vida continuava e as discussões continuavam. Isso eu digo na parte que é a parte mais
que é sempre alegre nesse sentido, uma parte que faz brilhar, por assim dizer, a discussão, o interesse pela vida, pelas coisas, pelo conhecimento. E mesmo nas festas judaicas, quando ele vinha à casa de minha mãe, nas comemorações, porque eu não sou uma criatura religiosa, tampouco minha mãe o era, mas meu pai era, e por respeito nós reuníamos durante as comemorações, né, religiosas judaicas, e o Anatol gostava bem de vir e comer e discutir, etc. Tá? Ele tinha um respeito muito grande pelo Egon Schaden, de quem que ele falava sempre, do que eu me lembro, por certos professores da USP, e gostava demais do Antônio Cândido, né? A quem respeitava, e, posteriormente, as discussões com Haroldo de Campos, Augusto de Campos, e mesmo com Boris Schneiderman, e todo um grupo era muito vivaz, e isto fechava muito a vida dele. Agora, há uma única coisa que eu acho a mais importante do Anatol. Primeiro, todos que a gente assistiu o filme, e todos falaram nisso. Ele era realmente, como eu diria, um iluminista, no sentido que eu diria, eu não estou querendo enforcar ninguém, não estamos na Revolução Francesa, né? Mas o sentido da palavra iluminista, na sua totalidade, como a introdução. E nisso ele foi muito importante no trabalho da editora com o Jacó, na introdução de títulos que foram valiosos para um grupo enorme de doutorandos e mestrandos que fizeram suas teses na Universidade de São Paulo, não só, mas do Brasil mesmo, por causa como eu diria, dos livros, né? Que a editora editou. E quero dizer que continua editando ainda, a gente continua mantendo um certo esforço iluminista na medida do possível. Mas é sobre isso, particularmente, que eu quero falar, onde ele me marcou de maneira total a mim como pessoa. Ele tinha uma prevenção total contra as pessoas que comandam pelos olhos, ou que comandam por palavras, né? Ele tomava muito cuidado com todo tipo de populismo, é isso que eu quero dizer. Fazia o possível para alertar todo mundo, para não se deixar levar, naturalmente, por uma experiência que ele teve na própria Alemanha, e que não só precede em alguns anos Hitler, mas que já tinha acontecido também na própria Áustria, pouco antes, não é? Os alemães entrando, o populismo vigorando, e, naturalmente, nesse populismo, há sempre o poder do capitalismo matando a cultura, matando a liberdade, matando, digamos, a possibilidade de você divergir. Para mim, esta é a marca fundamental do Anatol na minha vida pessoal. E me lembro que naquela época eu era fanática, não é? Muito fanática. E eu perdi o meu fanatismo, em parte com ele, e em parte também com minha mãe, que também tinha sido fanática. E quando você é cega por um regime, né? Ele tomava o cuidado, não fique cega, porque atrás do populismo vem a morte.
Isso tinha acontecido na União Soviética, infelizmente, né, com tudo aquilo que eu almejava de um mundo melhor. Não que eu não acredite no mundo melhor, continuo acreditando, mas toda essa possibilidade da gente acreditar nos populismos e nas pessoas que têm um grande poder de voz, todo cuidado é pouco, e a crítica deve ser presente. Isto ele foi. E isso também ele foi no teatro. Ele, no teatro, foi muito importante, toda a sua voz, não por causa do Brecht só. Ele sempre temia que a loucura de uma posição carregada só por um lado leva ao oposto e leva a uma posição ditatorial negativa. Então, todo o trabalho do teatro nele foi grande nesse sentido. E ele tinha muita coragem de ousar, de acabar com os padrões estabelecidos, mas acabar com os padrões estabelecidos não significava para ele atitudes populistas. E isso eu queria deixar bem claro naquilo que ele mais me marcou. E hoje, então, eu considero a falta que ele faz um prejuízo, não só das leituras. Uau! Sumi, desculpe. Não, você está aí. Não, tá Não aqui. sumiu, não. Não sumi, um minutinho. Não, não sumi, não. Estou aqui. Houve uma... O que eu quero dizer assim, que considero que a falta que ele faz um prejuízo fundamental hoje, porque a quantidade de leitura diminuiu, apesar de se publicar muito, mas eu sinto que a leitura para discussão, a leitura para o aumento de digressões maiores e melhores com liberdade sobre problemas vitais do mundo de hoje, são muito difíceis, porque as palavras estão sendo censuradas, você tem um grupo de palavras que foi retirada do dicionário, porque quando você as diz, você a ofende. Quer dizer, as pessoas perderam a possibilidade, ou eu espero que não percam, mas de conversar, de conviver, de abrir para o mundo, porque eu ainda acredito no Gagarin, ele subiu para o céu, quer dizer, lá no tal do foguete, e olhou, e a Terra era azul, não é? E os últimos que subiram agora, os dois, também viram que a Terra era azul, né? E eu acho a Terra azul. Então, eu acredito naquilo que Anatol acreditava. Ele achava que sempre havia possibilidade da gente lutar e sair do império das posições autocráticas. Muito obrigada, Rita, muito obrigada por ter exatamente. Não sei se não aborreci vocês. Esse é exatamente a mensagem dessa casa aqui, onde Stefan Zweig morou e morreu, que a mensagem humanista, e Stefan Zweig sempre acreditou também que a Terra é azul, de uma certa forma, apesar do fim que ele se deu aqui mesmo, mas ele, na carta de despedida, diz isso ainda, a Terra é azul, vocês haverão de ver um novo dia. Então, muito obrigada por essa sua mensagem que reforça exatamente o que fazemos aqui nessa casa. Mostrar que essas pessoas, esses refugiados, esses homens cultos, esses homens e essas mulheres que vieram e deixaram para nós esse tipo de legado, com esse tipo de olhar, nós precisamos trazê-los à nossa memória e discuti-los. Se Anatol Rosenfeld foi um iluminista, como você disse, o professor Celso Laffer já descreve o Flusser como um antropófago.
e como contraposição, e essa é a pergunta que eu quero lançar para a Simone Homem de Mello, porque realmente, quando você vê como o Flusser naquela época, naquela gravação, não sei se deu para ouvir muito bem, porque o som estava um pouquinho ruim, mas o poder da imagem que o uso que se faz da imagem, que hoje se ganha eleições com fake news, etc., o avanço da inteligência artificial, que ele, embora a inteligência artificial em círculos pequenos já fosse discutida desde a década de 50, mas que ele coloca dentro do discurso das reflexões dele, e exatamente isso, desconstruir os aparelhos, como ele se diz, para saber como é que eles se colocam no mundo e modificam a nossa vida, a nossa forma de existir. Isso é tudo de uma atualidade quase assustadora. Então, Simone, eu acho que a tradução deixa para outra discussão, que também tem toda uma reflexão Sim, sobre mas tradução, mas eu só sim, queria, um minutinho, Simone, eu só quero dizer o seguinte, eu acabei também de receber um livro muito lindo, quer dizer, eu achei muito lindo, e também um livro que começa com duas fotografias. A primeira é de uma família, e a outra é de um campo de mortos. Um campo não, eu diria um quintal de paralelepípedos de mortos. Não sei por que a fotografia e a morte são coisas que estão muito ligadas, né? Não sei por que na minha cabeça. E a própria Simone também me emprestou um livro de um grande escritor, onde as mesetas que ele descrevia também tinham uma relação com coisas que ele tinha visto. Então, a gente está vivendo um mundo muito dessa memória, não é? Mas eu acredito que ela mexe com a gente no sentido da gente poder, por assim dizer, sobre essa memória, reconstituir ou construir, não falo em reconstituir, em construir um mundo em que nós podemos trocar e crescer. Desculpe, só isso. obrigada, Kita. Simone, Flusser, antropófago. Então, muito obrigada pelo convite, Cristina. É um prazer estar aqui com vocês, Guita, querida, pessoa que sempre marcou minha vida junto com o Jacó. Me emocionei de rever o Jacó, né, no filme sobre o Anatol. E eu gostaria de começar minha fala sobre o Flusser mostrando uma foto que eu ia compartilhar, mas eu acho que não estou habilitada a compartilhar. Não sei se vocês enxergam. Enxerguei. Essa foto em que ele está com dois óculos, né? Às vezes me acontece isso, de eu, sei lá, tá com dois óculos, eu falo a Flusser presente. Eu queria usar essa foto, e o Flusser, ele aparece em muitas fotos com essa coisa dos dois óculos, né? Porque eu acho isso uma imagem muito significativa da filosofia dele. O que eu gostaria de fazer aqui também, assim, eu não sou uma especialista em Flusser, eu sou uma leitora, eu conheço muito bem a teoria de mídia dele e o que depois foi, né, lido como uma teoria da tradução. Não vou falar aqui como uma especialista, mas sim como uma leitora, e vou falar um pouco também do lugar de onde eu falo, né, quer dizer, quando eu, nos anos 80, que eu era adolescente no Brasil e comecei a ler mais criticamente, né, eu nunca tinha ouvido falar do Flusser. Eu convivia no meio concreto de São Paulo, entre, né, Augusto, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari e os intelectuais à volta deles. E eu nunca tinha ouvido falar do Flusser. Eu comecei a ouvir falar do Flusser por amigos meus das artes visuais, da fotografia e tal, que por meio, né, assim, dos seus que iam fanaticamente ver as coisas, tinham ido, né, na década de 60, começo da década de 70, aliás, década de 80 até ouvir o Flusser, né? Só que quando eu passei 20 anos na Alemanha e eu chego na Alemanha no início dos anos 90, onde estão explodindo as novas mídias, né? Então,
o entusiasmo que existia por Flusser era uma coisa assim gigantesca. Então eu conheci Flusser na Alemanha, na verdade. E porque o Flusser ele trazia aquele momento de fascínio com as novas mídias, né? Principalmente nas artes, arte, mídia, comunicação e tudo, e a reflexão sobre mídia. O Flusser era uma voz isolada, porque toda a tradição europeia, a Europa tem uma tradição secular, mas sobretudo os países de língua alemã, de crítica à mídia, de crítica à linguagem, né? Então, Adorno, né, assim, o Adorno sobre a televisão, né? E isso também tem uma vertente francesa, né, que chega a Baudrillard, né, e todos são extremamente pessimistas. E chega um cara lá, assim, que é um tcheco brasileiro, porque ele não seria esse filósofo se ele não tivesse passado pelo Brasil, essa é sempre a minha opinião, que fala que mostra um gigantesco fascínio com tudo isso, né. Então, eu passei a passagem do milênio dos anos de 1999 para os anos 2000 numa grande festa de Ano Novo que tinha o título de um livro do Baudrillard, que era O Ano 2000 Não Acontecerá. Então estávamos festejando que Baudrillard não tinha razão, estávamos festejando o otimismo em relação às novas mídias, né? Porque todo aquele pessimismo de que a realidade vai desaparecer, e no caso o Baudrillard é extremamente hiperbólico nesse sentido, né? Então, esse é um momento, assim, o Flusser foi editado brilhantemente pela editora European Photography, em todas as coleções, né, dele, todos os livros, em toda uma coleção, e isso, né, começa na década de 80, década de 90. Então, com livros como A Filosofia da Caixa Preta, que é por uma filosofia da fotografia, que é editado em 83. Depois, no universo das imagens técnicas, ele vem o elogio da superficialidade. Então, o Flusser aqui tem uma operação que eu acho muito típica dele, que é o seguinte: ele tem o mesmo diagnóstico dos pessimistas, mas por uma decisão ética, ele dar uma guinada, né, no sentido de como valorizar um momento desses. Como um bom adepto da fenomenologia, assim, ele não está muito interessado nas causas e nem nas consequências, ele está mais interessado em como as coisas acontecem, esse fascínio é contagiante, né? E a história dos óculos duplos, né, assim, eu acho que o Flusser é bem isso, provavelmente era um óculos bifocal, só que em duas armações, né? Então ele tem essa coisa do olhar muito de perto e o olhar muito de longe, né? Então eu estava até buscando citações para isso aqui, para falar hoje, e eu abri só assim, a esmo, duas coisas e vieram imediatamente as duas citações, ou seja, ele é isso, ele é em toda parte, isso em qualquer livro, né? Então, agora eu vou falar um pouco desse sujeito que enxerga de perto, né? Quer dizer, que a adesão dele à fenomenologia via Heidegger e o deslocamento, né, do foco, o interesse dele é para aquela visão daquilo que aparece à percepção dentro do tempo, né? Então, se a gente pega aqui o índice, né, no universo das imagens técnicas, ele vai falar de abstrair, imaginar, concretizar, tocar, imaginar, significar, transitar, disseminar, né? Então, a ideia da temporalidade, né, dos fenômenos e da temporalidade de qualquer. Ele vai escrever esse livro muito lindo que é Gestos, né? Não está dando aqui para ver, mas que é o esboço de uma fenomenologia, que é justamente isso, mas isso aplicado mais a uma visão de uma filosofia do cotidiano, etc. Então, ele é esse zoom, assim, né, no pequeno, e como eu falei, eu só abri na página, eu não procurei loucamente isso aqui, gente, eu peguei esse livro aqui da religiosidade, né, em que ele fala, ele começa um dos capítulos assim: quando abro o rádio, jorram anúncios. Quando abro a torneira, jorra água. Se amanhã a torneira jorrasse anúncios, a minha reação seria de surpresa. Então, ele está falando da torneira, ele está falando o tempo inteiro, né? E daí você passa algumas páginas, aí ele faz o seguinte, ó.
As coisas da natureza, humilhadas e enquadradas no sistema, tornam-se acessíveis ao trabalho manipulador do espírito desse sujeito sobrenatural da natureza. As coisas podem ser transformadas em instrumentos, etc. Daí um pouquinho adiante. A história do Ocidente, daí ele já está na história do Ocidente, ele passa da torneira para a história do Ocidente, né? A história do Ocidente é progressiva, a substituição das coisas por instrumentos, etc, etc. Então, essa ideia, assim, de ele oscilar entre o micro e o macro, né, assim, no sentido da distância, do que está próximo e do que está muito longe, do que é uma grande abstração, ou de complexos, né, assim, históricos e temáticos muito amplos, né, isso assim, é permanente, né, por isso essa imagem dos dois óculos, né. E essa oscilação, né, é que eu acho que é muito típica do pensamento dele, né, porque nessa oscilação entre o que é muito próximo e o que é muito amplo, existe um campo intermediário, que é um campo intermediário onde quase todos os outros intelectuais se moveram, que para ele não existe. É uma espécie de um blind spot, né? Então, agora eu falo desse intervalo, desse vácuo, desse parênteses, desse silêncio, de um campo intermediário, né? Que é isso, né? Que você pode ver de um ponto de vista biográfico, o cara que não sabe trocar nem a lâmpada, né? Assim, de um contato com a vida e a história, né? Que oblitera esse campo intermediário, né? Nesse sentido, acho que ele a radicalidade dele é justamente essa, né? E agora eu queria falar também desse campo assim, intermediário que ele está no meio campo, ele é como se fosse o segundo filho, mais ou menos, assim, aquele intermediário assim, que não se encaixa em nenhum lugar, né? Então, entre três, né, o filho intermediário. Então, eu vou só recapitular aqui de toda a geração de intelectuais, né, judeus vindos para o Brasil e que mudaram, né, a nossa história da cultura. Então a gente se pensa assim, o Anatol veio de Berlim, chegou em 37 aos 25 anos, ele já tinha estudado, já tinha começado a trabalhar lá. O Otto Maria Carpo chega de Viena aos 39 anos no Rio de Janeiro, em 1939, né? O Paulo Ronay chega em 1940 com 33 anos. Todos eles já tinham uma carreira iniciada, muito incipiente, mas que trouxeram isso para um país e que se inseriram nesse campo do meio, que é o campo do debate das ideias, né, assim, né, se inseriram com a contribuição que já conhecemos, né. A gente tem pessoas que são um pouquinho mais novas, né, chega o Jacó, em 1924, aos 3 anos de idade. Boris Schneiderman chega em 1924 aos 7 anos de idade. Ou seja, eles são brasileiros. Eles chegaram aqui, têm uma memória, não é um brasileiro como qualquer um, mas toda a formação deles é aqui. Então, a primeiro bloco se formou lá e daí teve que lidar com toda a catástrofe histórica, pessoal, familiar, e se estabeleceram no outro país fazendo o quê? Propagando aquilo que eles já eram lá. E o Flusser está no intermédio aí, porque ele chega em 1941 aos 21 anos. Ele tinha começado a estudar filosofia em Praga, mas assim, ele está exatamente no momento em que ele não tinha nada assim a se assegurar, né, do que veio antes e chega num lugar completamente desconhecido. E ele perdeu toda a família, né? Eu sinceramente não sei como é o caso do Anatol, do Carpo e do Ronay, mas assim, o Flusser perdeu toda a família. Então assim, ele tem uma singularidade nessa geração. Eu estou fazendo esse recorte das pessoas que lidaram com literatura e crítica literária e filosofia, né? Os pensadores, né? Então a biografia do Flusser não é à toa que ela se chama Bodenlos, é um sem chão, né? Então esse espaço desse vácuo intermediário, assim, que fica um buraco ali que nunca se fecha. Ele nunca se fecha, né? E ele tornou isso a matéria do trabalho dele, coisa que os outros, eles têm toda a bagagem, toda a reflexão sobre isso, mas eles não necessariamente tornaram isso uma matéria. Esse vazio é a matéria da filosofia do Flusser e de tudo que ele escreve, né? Então, se a gente perceber
Bodenlos, quer dizer, você denominar, né, Sem Chão como uma autobiografia, já diz tudo. Agora eu vou só ler uma citação muito breve, traduzindo aqui do alemão, de uma ideia dele da tradução, né? Ele diz assim: quando eu traduzo, o chão da realidade sob os meus pés começa a se dissolver. O que é sólido liquefaz, e o meu estar no mundo passa a ser problematizado e questionado. Trata-se de um auto-estranhamento progressivo e disciplinado. É como se o eu evaporasse. Essa radicalidade, que isso aqui vai colocar o Flusser assim, em contato direto com todo o pensamento sobre tradução pós-estruturalista, né, que veio muito depois. Então, assim, a pessoa que ela considera o vazio, né, o vácuo total, a dissolução do eu como ponto de partida para alguma coisa, é também a mesma atitude ética, e eu acho que no filme fica bem claro, né, assim, a trajetória de pessoas que conseguiram escapar e não conseguiram salvar suas famílias, né, de uma autoaniquilação, assim, de uma tentativa de autoaniquilação permanente, né, assim, e eu acho que se fala dos pensamentos suicidas ao longo da vida inteira, etc. Então, assim, tem algo que ele torna essa não existência a matéria do trabalho dele, né? E para também falar desse, né, do que está entre esses dois óculos e que ele não capta, que é um ponto cego também, que é o seguinte, é o político. Ele não troca a lâmpada e ele não é a pessoa que capte o ponto, assim, que capte na sua percepção e na sua priorização ali o que é o político, né? Eu acho que nisso ele se dá muito mal no Brasil, e o isolamento dele é muito parecido com o isolamento do Stefan Zweig, é por isso que eu puxo esse lado do Flusser aqui também. Então, à medida que ele, depois de ter trabalhado 20 anos, assim, numa coisa que ele não queria, que era, assim, num completo desespero, certo? Um momento de formação dos 20 aos 40 anos, né? A hora que ele se associa ao Instituto Brasileiro de Filosofia e passa a dar aula na UITA, na USP e tal, com o Miguel Reale, né? Assim como um integralista, né? Com que foi reitor da USP nos anos de chumbo da ditadura militar, né? E quando ele passa a viajar com o dinheiro do Ministério do Exterior para fazer propaganda do Brasil durante a ditadura militar, o mais tardar ali ele já estava inteiramente queimado dentro com a intelectualidade brasileira. Tanto que eu, assim, quando eu descobri Flusser, sei lá, né, na década de 90, eu falava pro Augusto e pro Haroldo, assim, tipo, ei, vocês nunca me falaram desse cara, né, assim. E ambos, o Haroldo tem isso em entrevista, isso é documentado em livro, etc., que ele é a pessoa que não, eles falaram, não, ele era muito, o Augusto fala, né, assim, não, ele tinha uma visão de linguagem totalmente heideggeriana, que não tinha nada a ver com a nossa e tal, não sei o quê. O Flusser, junto com o Anatol, traduziram trechos de Galáxias do Haroldo de Campos, que foi publicado na revista Roth, editada pela Elisabeth Walter e pelo Max Benz em Stuttgart. Ou seja, eles tinham, né, e quem colocou essa gente junta foram os alemães, lá foram, gente, vamos, né, assim, todo mundo vinha falar com eles botavam todo mundo junto, mas eles não tinham, né, o Anatol, claro, mas não o Flusser, né. E o ceticismo, né, da intelectualidade e do meio artístico brasileiro em relação a ele levou ele a um isolamento ainda maior, né. Isso aqui não é uma acusação nem nada, porque depois, assim que tem o golpe militar, ele sente que é um negócio tão sufocante que ele cai fora, né, assim. Mas, se bem que ele já tinha tentado cair fora há muito tempo também, né? Ele tentou ir para os Estados Unidos antes, tentou ir para a Europa antes, ele não conseguiu. Isso são coisas novas que se revelam por meio da publicação das cartas, né? E nesse ponto eu acho que ele se cruza muito com o Stefan Zweig, né? Que resistiu até o último minuto na Europa, né? Falava com o Strauss, assim, por favor, deixa eu escrever mais um libreto de ópera para você. O Strauss falava, desculpa, eu não posso trabalhar com judeu mais, né? Ele, não, mas eu faço com outro nome, né? Assim, aquela pessoa que demora para cair a ficha, né?
assim, no caso, demora para cair a ficha de que a Primeira Guerra Mundial não era legal. O Zweig foi o último dos intelectuais que entendeu que a Primeira Guerra não foi legal, né, assim. E também ele foi o que chegou aqui, e isso está na biografia do Dines, quer dizer, e que escreve um livro que foi interpretado, né, como um presente a Getúlio Vargas, também numa era de totalitarismo. Então, eu acho que por fim, né, para falar de um outro gap, de um outro vazio ali, de um campo do meio que falta no Flusser, e que é isso que o torna justamente interessante, que é essa coisa de ele nunca ter se integrado em sistema nenhum. Então, ele nunca se integrou num sistema acadêmico, ele nunca conseguiria, nem aqui, nem na Europa, muito menos, né? Ele não se integraria num sistema de ideias, ele não tem um sistema de ideias, ele tem algo de um pensamento errático, no melhor sentido da palavra. Ele, assim, ele não se integra num sistema linguístico, porque ele trabalha o tempo inteiro com muitas línguas, com a interferência de outras línguas, e com essa relação heideggeriana com a linguagem, né, com o jogo e com Wittgenstein também. E ele também não é um que pertence a um sistema de tradição, né? Não é, como se diz, como o Rouanet diz, né? Não é nem tcheco, não é mais tcheco que alemão, não é mais alemão que judeu, né? Então, assim, e isso torna, assim, de toda essa imigração, ele é uma figura, assim, completamente singular, né? Então, eu queria jogar todas essas percepções minhas aí, para a gente continuar conversando. Obrigada pela equação e sem chão e dissolução me leva um pouco, não sei, àquilo, processo artístico de criação, né? Não sei. Eu não sei se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta para essas duas. Eu estava pensando, quando eu falar sobre a dissolução do ego, É o Áquila, como fica vocês? quando ela fala da dissolução do ego, e eu penso, hoje em dia eu penso muito sobre as palavras voam quando eu quero falar. Como, quando você aprecia uma coisa, como é o nome desse palavra? Você quer apreciar alguma coisa, que você chega tão perto dessa coisa que o seu ego desaparece. E que é uma relação, especialmente com a obra de arte, que é muito negada hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia se acha que isso que eu esqueci a palavra. Não é fruição, é contemplação. Que é contemplar, quer dizer, isso é negado. A contemplação é vista como uma coisa negativa que a gente deve estar o tempo todo consciente e racional em relação ao objeto. Não contemplado, mas apreciado, analisado e tudo mais. Então fica aquele egão presente, né? Criando uma barreira entre você e a obra. E que eu sempre lembro daquele quadro do Seurat que tem na National Gallery em Londres, onde você está sentado, tendo essa apreciação da obra, a contemplação, nós sentado, quando você tem pessoas pintadas, não, personagens do quadro do Seurat, contemplando o rio. Então, você contempla o quadro e as pessoas que contemplam o rio. E isso aproxima muito. Eu gostei muito dessa ideia dessa dissolução do ego no objeto contemplado. Sim. Qual que é o seu nome? Desculpa. Meu nome é Luiz Áquila. Luiz, bem isso que você falou, ele também está no Flusser, né? A dedicação do Flusser primeiro à religiosidade e depois ao budismo, inclusive, né? Em todos esses anos iniciais, o quanto ele leu disso, né? Isso o marca muito. Então, isso que você está falando é um desdobramento, sim, também do pensamento dele. Mas isso me lembra também a posição de Kant em relação à obra de arte magnífica, não é? Porque o nível de contemplação é tanto, quer dizer, ele chega a um ponto que não permite mais qualquer sentido de razão. Isso só se dá mediante meditação, né? E aí a avaliação é complicada, porque é o máximo do belo, não é?
Vamos passar para outra pergunta, por favor, se identifique com o nome. Já as debatedoras poderem responder. Oi, boa noite. Sou Lígia Bronze, professora de História. Primeiro, eu quero dizer que o depoimento da Kita foi uma coisa, assim, espetacular. Eu já estava encantada com o Anatólio. Depois que eu ouvi, que só referendou a minha admiração, eu falei, meu Deus, que homem foi esse, né? E que está aí nas ideias. É interessante de reparar na passagem dele na Olimpíada de 36, como o regime autoritário, seja ele qual for, como ele bestializa, né? Então, com aquela ideia do nacionalismo exacerbado, só posso comer a salsicha alemã e eu só posso falar o alemão, quando ele fala em francês, a repressão que estava do lado, na verdade, se sentiu humilhada, porque aquele homem que estava do lado dele conseguia falar uma outra língua, né? Então, isso tem todo um simbologismo, e a gente vê todos os países onde a extrema-direita assume o controle, a gente vê como que as pessoas se bestializam, né? Bem, a outra consideração é como que uma pessoa que já fazia doutorado na Alemanha chega no Brasil e se mistura com os trabalhadores e vai cultivar café. Que delicadeza, que maravilha que é isso. Ele não precisava, né? Eu acho que assim, eu preciso me misturar a esse povo. E depois, assim, o domínio que ele teve da língua portuguesa, que ele não precisava de ninguém para fazer a revisão dos seus livros, né? Ele ficou um exímio, ele teve um domínio tão grande da língua portuguesa que ele mesmo escrevia, ele mesmo revisava. Então, muito admirável. E quando aquela aluna dele falou da aula, essa é a minha pergunta, será que alguém gravou essa aula? Né? Imagina o Boal e o Anatólio juntos dando uma aula sobre Aristóteles. Gente, será que consegue? Eu fiquei, não. Gente, olha. Arquivos de som. Porque, nossa, isso dá um novo filme, eu acho, né? Isso dá um novo trabalho. Tem muita coisa. Mas de áudio, a gente está procurando. Tem uma primeira já versão de 8 programas de podcast. Na segunda temporada, a gente deve fazer um programa sobre Anatólio. E a ideia é justamente isso, é buscar em arquivos exatamente de fitas cassetes antigas, que hoje, com inteligência artificial, você pode reproduzir e pode recuperar áudios que eram baixíssima qualidade digital. Isso a gente está vendo agora. É uma busca nova que estamos tentando fazer. E eu vou fechar, Lívia. E eu vou terminar citando um verso do Caetano, da música Língua. Aí, para os dois homenageados, a língua é minha pátria. Isso é para os refugiados, eu acho. E para quem acredita que o céu é azul, a língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, eu tenho mátria e quero fátria. Que legal. Temos mais alguma pergunta? Simone, eu queria lhe fazer uma pergunta, Simone. Então, Kita... Vocês aceitam essa pergunta? Posso fazê-la, Simone? Claro. Simone, é o seguinte, a relação que você fez entre o Stefan Zweig e o Flusser me fez voltar a um pensamento muito interessante, quer dizer, que eu acho assim discutível não porque... quer dizer, que eu acho que é tema de discussão, é isso que eu quero dizer. Sim. Acontece o seguinte, a língua é a pátria, né? De alguma maneira.
o Stefan Zweig, ele estava tão imbuído de que ele era mais alemão do que qualquer outra coisa, não porque ele negasse seu judaísmo, não vou entrar nisso, mas ele não conseguia, de alguma maneira, considerar-se em diáspora na Alemanha, Claro, não. de jeito nenhum. O Anatol já conseguia, porque ele mesmo, tudo indica, pelo que a gente sabe, que ele vinha, era da Polônia, de uma região ali do limite entre a Polônia e a Alemanha, e que na Polônia a gente sabe que as coisas não eram, tinham já influência do tsarismo, etc., né? Mas, de qualquer maneira, ele não se sentia em diáspora, tá? O Stefan Zweig. Acho que o Flusser também não se sentia em diáspora, porque vem de famílias que já estão, por assim dizer, mesmo com a liberdade de ser judeus, eles estavam assim completamente entrosados com a sociedade maior, que não era o caso do Anatol, tá? Então, essa situação de pertencimento, é onde eu quero chegar, é uma situação que, por assim dizer, qualifica esses personagens todos. Como qualifica o Ronay, como qualifica todos que vieram de lá já com essa formação. Concordo inteiramente, Guita. Não vejo contradição em relação ao que eu falei. Quando eu digo que o. Não, Quando eu exato, digo, né, assim, é que você me levantou a não, possibilidade. e o Stefan Zweig era um escritor mundialmente famoso, né? Não era um jovenzinho, né, que estava acabando a faculdade, como eles todos, né? Ele era imagina, era uma coisa inconcebível, mas isso justifica, inclusive, todos os que ficaram por opção, justifica a decisão do pai do Flusser, quer dizer, eu que sou o tcheco aqui, eu que sou. E que a tua colocação muito interessante, porque torna isso de uma clareza total, esse pensamento que eu estou expondo agora, compreende? Posso me intrometer aqui, porque eu acho que tem uma coisa Prazer. que é a idade. Stefan Zweig chegou aqui, não tinha 21 anos, não tinha nem. Eu sei. Tinha 59 quando se estabeleceu aqui nessa casa onde nós estamos agora. E ele não tinha mais vontade nenhuma de aprender essa língua aqui. Então, toda a questão de identidade e língua no exílio, foi tão estudada já, mas no caso dele é uma relação muito, muito especial. Tanto, não é por acaso que ele escreve na sua carta de despedida que se eu não posso mais escrever na minha língua, né, para o meu público leitor, né, eu posso depois ler aqui, está aqui na sala, aqui ao lado, mas a questão da língua era muito, muito importante e ele não tinha mais essa mesma energia, não tinha mais energia nenhuma. Eu acho que é a questão fundamental, não sei se Simone concorda, mas é a idade nesse caso. Não sei, mas uma certa falta de humildade eu diria também, sabe? Isso eu concordo. Totalmente. Sabe, eu acho que, de fato, a idade é um problema, eu não nego. Mas quando você lê os livros dele, ao ler os livros dele, não era humilde. Ele não era humilde. Os livros dele não apresentam um sentido. Eu li quase todos, mas no fim eu não li mais e nunca mais tive vontade de lê-lo. Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesma. Por quê? Eu não vou lê-lo mais. Eu não tenho vontade de lê-lo. Não porque não o considere um bom autor, mas ele não me leva para frente na leitura, para mim. Eu vou te mandar o discurso, a conferência editada aqui pelo Israel Beloc, a Unidade Espiritual do Mundo.
e depois nós conversamos de novo sobre isso. Eu acho que tem Stefan Zweig, sim, dá. Eu entendo o que você diz, porque eu traduzi vários dos seus livros e tem uma certa sensação de déjà vu depois de alguns dos livros, mas ele surpreende em certos textos, enfim. Pode ser. Acredito. Só Eu sempre lembrando acredito. Só lembrando de um fato histórico, assim, que a sua opinião, Guita, ela coincide com a de Thomas Mann, porque quando como se chamava mesmo, a viúva, a primeira mulher do Stefan Zweig, a Frederica, né? Ela, quando ele morreu, ela lançou nos Estados Unidos uma ação de criar tipo uma homenagem e tal, e convidou todos os escritores vivos para fazer. E o Thomas Mann, que tinha uma certa dor de cotovelo, porque ele na época não era tão famoso quando o Stefan Zweig, que ele se achava merecedor e era, ele se recusou. Ele se recusou numa carta em que ele questiona eticamente o que não estou falando que é certo isso, né? Mas ele questiona eticamente o suicídio, né? Dizendo assim, um pouco falando assim enfim, a se ler essa carta, né? Mas tem algo dessa, por exemplo, claro, mas é difícil, né? Você ser o escritor mais traduzido do mundo e não ter um ego, né? Assim, tipo, também, assim, não estamos exigindo demais de um ser humano, né? Não, com todo respeito, né? Apenas são problemas assim de vivências pessoais em termos literários, né? E isso é uma coisa interessante, a gente pode até continuar essa discussão uma outra hora, mas, na verdade, Thomas Mann recebeu uma tradução mal feita, feita às pressas aqui, que era uma confusão nessa casa aqui no dia que eles se mataram, e a tradução que foi ao mundo não tinha as últimas duas linhas, que era saúdo todos os meus amigos, que eles ainda possam ver a aurora de um novo dia. Então, eu muito impaciente, vou-me antes, essas são as últimas duas linhas, e a tradução foi sem essas duas linhas, que era, olha, eu estou indo, mas não me copiem, isso é uma coisa absolutamente individual, e vocês vão ver de novo que a Terra é azul, como diz a Gita. E tanto que 10 anos depois dessa carta crítica, ele se desculpou na mesma revista Aufbau, em Nova York, e reviu aquela posição crítica. Então, ele tomou... Então, obrigada pela informação. Eu tinha só metade, Cristina. Eu te mando. 10 anos, exatamente 10 anos depois. Temos mais uma pergunta do público, depois vamos passar o filme do Flick como homenagem a esse fotógrafo maravilhoso que registrou a modernidade de São Paulo. E depois, aquele filme não tem mais debate. Eu já vou agora agradecendo nossas debatedoras e o público, depois da resposta à pergunta do público que vem agora, nós vamos passar o filme do Flick e vamos... E eu, como sou mal educada, eu não agradeci o convite, né? Não fica bem, agradeço o convite que me fez. Gente, peraí, temos uma pergunta do público aqui. Olá, boa noite. A Simone falou, não sei se eu não sei exatamente as palavras, porque exatamente as palavras podem mudar o sentido, mas eu entendi como se o Flusser não seria filósofo se não viesse ao Brasil. Ou se você usou essa palavra, ou se você quis dizer em que sentido isso? De que o Brasil deu uma oportunidade pragmática para ele se tornar um filósofo, ou se a convivência com a sociedade brasileira, por exemplo, uma sociedade imagética, inclusive, né? Uma sociedade de muitas imagens, e no momento desse surgimento de tecnologias que nós somos uma sociedade muito visual, né? Nós somos alfabetizados antes visualmente do que por livros. E se é nesse sentido, de que o pensamento de Flusser é influenciado pela sociedade brasileira ou por uma questão pragmática de que ele teve tempo para estudar, o que você quis dizer exatamente com isso? Não, eu quis dizer que ele não seria o filósofo que é
se não fosse o Brasil. Não que ele não seria filósofo, isso daí não dá para a gente saber. Mas, assim, se ele tivesse ficado lá, ele provavelmente também seria, né? Assim, mas a ideia é que o jeito fragmentário dele pensar, né? Embora seja uma coisa dele, não é uma coisa que ele aprendeu aqui, é algo de uma personalidade de escrita, né? E de isso que eu chamei de um errático, no melhor sentido da palavra, que é coisa que Décio Pinhatari também era, não é uma pessoa que chega e faz um sistema de coisas. Ele chega lá e tem uma ideia genial e joga para as pessoas, né? Então, o Flusser era um pouco desse grupo de intelectuais, assim, né? Desse tipo de intelectuais. O que eu digo é que é justamente, se você for pensar no rigor da filosofia de língua alemã, que era aquela em que ele, enfim, se movia, né? O rigor não tem nada a ver com o que ele é, né? Assim, então, eu acho que o Brasil, pelo fato de não ter essa história e desse rigor, dessa tradição secular, de um sistema filosófico, né? De ser, assim, um lugar onde a pessoa também se sente livre para fazer o que quer. Eu acho que o fato dele ter começado a atuar aqui no Brasil facilitou muito a absorção, embora fosse bastante polêmica e fosse muito reduzida a recepção dele nos primeiros anos no Brasil, assim que ele começou a participar do ambiente intelectual paulistano, né? Eu acho que ele foi justamente essa coisa do Brasil que assim não adianta você querer criar um sistema que vai escapar, é complexo demais. Assim, e a cultura não tem não é da cultura, né, nem ibérica, nem brasileira, nem africana, nem indígena, querer criar um sistema. Assim. Então, eu acho que ele se sentiu, eu sinto bastante, assim, que como um ambiente fomentador de um tipo de pensamento que eu acho que ele não teria na Europa. Eu acho que ele se inspirou muito por essa sociedade aqui. Tudo bem? Não deu para... Eu respondi a pergunta? Ela vai me ouvir. Porque eu estava falando isso não só do ponto de vista do ambiente, desse ambiente, mas também disso que você falou, um pouco do ambiente intelectual, do ambiente acadêmico. O que me chama a atenção, por exemplo, nós estamos naquele momento, desde a década de 30, por exemplo, Levi-Strauss esteve no Brasil na década de 30, não. Radcliffe Brown, outro antropólogo, na verdade, uma outra linha de uma antropologia mais empírica, né? Teve de 42 a 46. Eu fico me perguntando, inclusive a partir tanto do que a Simone como da Guita falaram, de como que nós brasileiros, né, o Estado brasileiro e os projetos educacionais brasileiros, e a falta de uma visão melhor sobre isso, deixa de aproveitar situações que são lamentáveis, por óbvio, mas diásporas para absorver melhor essas cabeças, agora nós estamos vivendo isso. Será que entre os migrantes da Venezuela nós não temos intelectuais, médicos? Será que entre as pessoas que estão lá, profissionais que estão lá no aeroporto no aeroporto de São Paulo, que vieram do Afeganistão, ou pessoas que vieram da África, que estão lá, será que essas diásporas contemporâneas, de novo o Brasil, não perde a oportunidade de aproveitar cabeças? Quantas pessoas hoje estão em lavouras, entre aspas, em lavouras de café ou insatisfeitas em comércio, que poderiam estar dando uma outra contribuição no projeto educacional, no projeto de ciência no país? Só isso que eu... Com isso, você, na verdade, sintetizou o que a gente tenta, a mensagem que a gente tenta passar aqui nessa nossa casa, Stefan Zweig, que é a importância de acolher, dar condições, porque as pessoas que são acolhidas vão devolver de alguma maneira. E isso foi, no nosso caso aqui, são as pessoas da década de 30, 40, mas isso é um problema eterno e cresce cada vez mais.
Então, eu te agradeço a pergunta, porque essa pergunta que a gente joga aqui na cabeça das crianças que visitam essa casa, dos alunos que vêm no programa de visitação escolar e nos adultos em todas as nossas atividades. Então, te agradeço, e é isso. Agradeço mais uma vez nossas debatedoras, o público. Agradeço a Luana, de quem eu roubei uma cadeira. A Luana está aqui fazendo libras, e eu não sabia que a cadeira era dela, roubei uma cadeira dela. Agradeço Guita e Simone, eu quero ter vocês de novo aqui, todo mundo quer ter vocês de novo aqui numa próxima discussão. Obrigada a todos, e nós vamos, e obrigada também à Lei Paulo Gustavo, que nos possibilita esse evento, e nós vamos passar agora o filme do Hans Peter Deixando Lee. vocês conflitos. Deixando vocês conflitos, Obrigado. vamos sair. Obrigada a todos. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Vamos ver o filme. Obrigada e boa noite.